Então, Gálatas e primeiro. Todos acharam? Ok, acharam. Mas antes, vamos fazer uma análise do apóstolo Paulo sobre essa epístola de Gálatas. Então, Paulo ele escreveu esta epístola aos seus convertidos, Gálatas, um grupo que tinha convertido. E a data, mais ou menos, que diz a história, entre 42, o ano 42 e 58, depois de Cristo. Paulo, então, ele preocupava porque os mestres religiosos, cristãos, judaizantes, eles tinham procurado fazer que os Gálatas, aqueles irmãos, que tinha convertido através da pregação do apóstolo Paulo, que eles voltassem contra Paulo, voltarem contra o que Paulo ensinava. Porque Paulo eles queriam convencer, eles tinham convencido, que falando que os cristãos, na qualidade de gentios, precisavam ser circuncidados. Só que hoje, eles não preocupam a isso, os líderes religiosos, as religiões, as igrejas, com esse método de circuncidar, fazer a circuncisão, que era que está no capítulo 5, versículo 2, 6. Então eles, só que ensina, porque isso era a obra da carne, que precisa que circuncide o coração. A circuncisão é espiritual. Então eu queria que eles guardassem isso da lei. E queria também que eles observassem o ritual da lei, a fim de serem salvos. E nesta carta, Paulo, então, ele vindica, quer dizer, reclama ou exige a sua autoridade de apresentador, de expositor do Evangelho de Cristo. Então ele exigia, porque ele tinha a autoridade de levar o Evangelho verdadeiro. E Paulo, ele condenava a posição dos judaizantes, por tratar-se de legalismo anticristãos. Isso vem até hoje. De uma certa maneira, de um certo modo, eles estão querendo salvação na lei, uma lei junto, com obras. Até hoje preguei para uma pessoa de outra, que eu falei, mas poxa vida, a sua família, sua irmã é batista, e você? Ela me respondeu assim, é que eu me sinto bem lá. Fiz, mas a gente for procurar um lugar que a gente se sente bem, então cada um vai procurar uma igreja do gosto dele. A gente tem que procurar não sentir bem por causa de alguém que me recebe bem. Tem que procurar sentir bem onde tem o Cristo. Eu falei, preguei Cristo. E deixei bastante claro, falei, pode perguntar para quem é o líder, se perde a salvação, porque tem obras. Então é isso que acontece hoje. E os cristãos, seja judeus, ou seja gentios, conforme Paulo lhe argumentava, desfrutam da salvação completa em Cristo.
Então, a gente fazendo uma análise bem disso, então vê que a salvação é inteiramente de graça. Completamente. E também a justificação. Foram justificados. No capítulo 3, versículo 6, nós não vamos ler, que depois nós vamos estar para começar no capítulo 1. Nós somos adotados por meio de Cristo. Deus nos adotou como filho pelo o filho dele, por amor ao filho dele. E nós somos renovados pelo Espírito Santo e feito herdeiro de Deus, segundo a promessa do pacto abrâmico, a fé no Cristo do Calvário. Por isso que nós somos adotados como filho de Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então Jesus, ele nos liberta para sempre da necessidade de querer buscar a salvação, buscando a salvação. É isso que as pessoas precisam entender. É Cristo, ele é suficiente. Não buscar salvação pelas obras da lei. Vai morrer sem certeza de salvação. E também, porque pode também tão somente condenar, quando se confia na lei, visando que a salvação tem que ter a lei. Acaba-se na carne, ou acaba sendo na escravidão. Na escravidão que a gente estava antes de aceitar Cristo. Agora, os cristãos não devem voltar ao princípio da observância da lei como base da sua salvação. E os Gálatas estava acontecendo isso. Ele estava voltando, Paulo tinha pregado, tinha ensinado como que a salvação é pela fé inteiramente e pela graça, ao que nós pregamos. Agora a pessoa converte totalmente pela graça, pela fé. Aí depois ele volta ao rudimento, pondo debaixo da lei, debaixo de obras. Do contrário, estão retornando à escravidão. Quem fala lá no capítulo 5, versículo 1. E perdem a graça de Deus. Em vez disso, devem apegar-se à liberdade e viver. Em vez disso, devem apegar-se à liberdade que Cristo lhe proporcionou, servindo para servir a Deus. E ao semelhante no poder do Espírito Santo, como homens livres, cumprindo alegremente a vontade do seu Salvador. Nós estamos na carne, nós como livremente, procurando fazer a vontade de Deus, não pela lei, não com obrigação. Os cristãos, eles devem vir à igreja não por obrigação. Não ver, eu vou na igreja porque eu sou obrigado a ir na igreja. Não é por obrigação, tem que vir por amor. Por isso. E o argumento de Paulo aqui, ele mostra que todas as versões legalistas do Evangelho são perversões e que o desfrutar da liberdade cristã depende do entendimento de que a salvação vem somente pela graça. Entenderam? E é isso que Paulo falava. Nós devemos desfrutar, mas da liberdade. Da liberdade cristã. Eu sou livre. Então eu vou desfrutar, mas eu sou livre para me escolher. Mas eu vou escolher o que agrada a Deus. Depende do entendimento de cada um.
Uns entendem mais, outros menos. E vem somente pela graça por intermédio exclusivo de Cristo. E recebida apenas pela fé. E é um meio da própria a salvação, da própria meio da fé, mais nada. Mas a fé não salva, a fé é um meio. Então é por isso que Paulo, escrevendo para os Gálatas e escrevendo para nós também, nós lemos ela. Então, versículo 1, Paulo, o apóstolo, então aqui no versículo 1, abre um parente, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha o parente. Vejam só o que o Paulo escreveu. Então Paulo, ele mostrou aqui que ele não estava, falando que não está debaixo de comando humano. Por isso que Paulo, ele defendia a sua autoridade que tem como apóstolo, de estabelecer igrejas. Mas primeiro, conquistar almas perdidas para Cristo. Conquistar almas perdidas, que estão perdidas no mundo, conquistar ela para Cristo. Fazer que ela venha para Cristo. Através do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. É isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio trazer boas novas, boas notícias. Porque a velha não era boa. A velha condena. A lei, ela só aponta o erro. Quando nós olhamos para a lei, você não vê saída, ninguém vê saída. Quando olha para a graça em Cristo Jesus, aí você vê que aquilo está tudo pago. Jesus pagou na cruz. E o apostolado de Paulo, que é chamado, o apostolado dele foi chamado da parte de Deus. Está em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele não foi chamado por homem algum. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Quando ele encontrou com nosso Senhor e Senhor dele, Jesus Cristo. Quando Paulo encontrou. Quando Paulo encontrou com Jesus. Agora uma pergunta. Você, meu amigo, você encontrou com Cristo como Paulo encontrou? Paulo encontrou e aceitou. E agora? Todos aqui já encontraram com Jesus? No seu caminho? Paulo encontrou ele com Jesus no caminho indo para Damasco. E nós encontramos com Jesus que um dia que ele se pôs no nosso caminho. Então, ele encontrou com Cristo. Ele já entrou. Cristo entrou na vida de Paulo. E hoje ele entrou na sua vida? É uma pergunta. Cristo, será que Cristo está dentro de todos os membros dessa igreja? Cada um é que sabe. Será que Cristo está dentro de todo o povo que prega a Ele? Se tiver Cristo e tiver obras humanas, então não está Cristo. O versículo 2 ele diz: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, olha bem, o versículo 4, o qual
se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Viu? A receita de Paulo. Então a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas, irmãos em Cristo, é isso que é a preocupação nossa hoje, é com os irmãos em Cristo. Preocupar com os irmãos em Cristo, não volte para trás. Vamos indo para frente. Vamos indo para frente. Se fosse possível, todos juntos seria melhor. Mas um vai na frente, outro vai mais para trás. Mas deve ir. Os irmãos em Cristo, os irmãos que estão com ele no trabalho. Aí ele fala, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu? Ele falou, graças e paz da parte de Deus, não é da parte nossa. Da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo não pode ficar de fora. Eles têm que estar juntos, tá? Unido. Não é falar graça de Deus Pai e a minha parte. Eu preciso fazer algo. Não é. Todas as cartas de Paulo começam mencionando essas duas bênçãos. Todas as cartas de Paulo começam mencionando essas duas bênçãos de Deus. Graça e paz da parte de Deus Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 3, aí estamos. Paulo diz, nós não temos nada de mérito de bom para que Deus nos ame. Nós, seres humanos, nós amamos alguém como um amor carnal, assim, um amor pai para filho. Ele ama, a pessoa tem que ser boa. Aquela pessoa boa, eu amo mais. Você vê que ela merece o meu amor, merece a minha confiança. Mas com Deus não, Deus nós não tivemos nada, não temos nada de mérito, de bom, para que Deus nos ame, para que Deus nos salve, para que Deus nos perdoa. Sabemos que tudo que Deus nos dá e nos deu foi por Cristo. Tudo que Deus nos tem feito por meio de seu Filho, falando da salvação, de santificação. O amor verdadeiro de Deus foi tão verdadeiro, sem que nós merecemos este amor, sem que nós amamos Ele primeiro. Ele nos amou primeiro, sem que nós tivesse algo ou algum mérito por merecer. Nós não merecemos. Ou como que se tivesse de pagar o amor de Deus. Aí ele aplica-se aqui o relacionamento tão sublime e misericordioso de Deus, inaugurado pela morte e a ressurreição de Cristo para o mundo. Aí vê o amor de Deus para com o mundo. Foi inaugurado na cruz, quando Cristo morreu, entregando a vida dele em nosso lugar e recebendo nós de braços abertos. E a ressurreição dele, realizado um dia neste mundo. Isso um dia aconteceu. Então tudo dá a entender, quando Paulo escreveu esta carta, depois que Cristo morreu na cruz, depois que Cristo ressuscitou, que passou mais ou menos 48
ou 58 anos mais tarde, que para a maioria está sendo em vão. Essa morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, para a maioria está sendo em vão. Totalmente em vão. Não querem aceitá-lo ele. Este sacrifício que Jesus fez na cruz para pagar os nossos pecados se torna em vão. Quem aceita não torna em vão. Irmãos, o mundo é ingrato. O mundo, Cristo morreu em vão. A morte dele não foi em vão, ele pagou os pecados. Se torna em vão para a pessoa que não aceita. O versículo 4 que nós lemos fala: o qual, nosso Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele deu ele mesmo a si. Ele não pôs outro no lugar dele, não fez Jesus não fez um personagem. Jesus, foi ele mesmo, não foi uma aparência, para nos livrar deste presente século, este presente mundo que nós estamos vivendo, neste século que eu estou vivendo. Com certeza eu não vou passar por outro século, nós não passamos. Para nos livrar, porque o próximo nós não vamos estar aqui. O irmão Félix viveu já um século. E quando ele veio, então, ele já passou para outro. Esse século mau, ele diz. Segundo a vontade de Deus nosso Pai. O quê? Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertar e nos dar liberdade de viver um padrão de vida nova, pela redenção que só há em Cristo Jesus, que deu a si mesmo por nós, voluntariamente. Alguém abre no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, para ver. Então, olha, deu para libertar-nos, nos dar liberdade. O viver nosso, irmão, um padrão novo, um novo padrão de vida nova. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que deu a si mesmo voluntariamente. Porque lá no Evangelho de João ele fala: a minha vida, ele deu e ele tomou depois dele. Ele veio, ele deu a vida para nós, na cruz. Ele deu a vida, o seu corpo, a vida física. Vocês entenderam? Morreu o corpo dele, não o espírito. O espírito não morre. Ele deu. E depois ele tornou a tomá-la. Mas dele mesmo, não foi que fizeram isso com ele. Alguém achou lá? João 10, 18? Leia. Pode ler. Ninguém me atira de mim, mas eu em mim mesmo me dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Veja só o que Jesus disse. Não é aqueles homens cruéis que tirou a vida de Jesus. Porque ele se entregou. Ele não fugiu. Ele fala: ninguém, ao português, ninguém tira de mim. Ele fala: mas eu de mim mesmo a dou. Veja o amor de Jesus. Ele falou: tenho poder para dar, tenho e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele teve poder. Ele deu a vida
dele. Aí a salvação nossa está ancorada juntando as duas, porque ele morreu. E depois ele ressuscitou, ele tomou a vida. Aí quando ele tomou a vida dele nova, aí que tomou a nossa também. Viu? Agora, não como os outros, tudo que morreram. Porque os outros dois morreram na cruz, com Jesus. Mas eles não ressuscitou. Não ressuscitou. Eles eram pecador. Eles eram criminosos. Eles mereciam lá. E Jesus colocado no meio. Como fosse o pior dos pecadores. Foi no meio. Então a morte de Cristo não foi uma execução. Vocês não ouçam falar nos repórteres assim, falar assim, a execução. Eu não entendo muito disso, eu penso que é assim, a pessoa lhe deve um crime para alguém, ele deve algo, aí alguém contrata ele para executar ele, para matar ele. Então, para falar, foi execução. Quer dizer que ele devia ter alguma culpa, né? Penso eu que assim. Se não for, vocês podem falar de outra maneira. É execução. E Cristo não. Então ele tem uma culpa, então vamos mandar. Então a morte de Cristo não foi uma execução, nem por doença, ele não tinha pecado, ou assassinato, Jesus não foi. Foi o quê? Um sacrifício expiatório. Ele permitiu que sua morte ocorresse. Ele disse em outra passagem, que eu não marquei, eu não me lembro agora, deve ser no Evangelho de João: a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele não disse, ninguém tira ela dele, eu que dou. Ele deu a vida. Então a morte de Jesus, ele permitiu que a sua morte ocorresse. O que ele fez por nós, a sua própria, que ele deu para nós, fez dando a vida dela, a própria vida, com a sua própria vontade. E nós cristãos, às vezes, temos muito pouca vontade de servir a Ele. Ele não saiu do caminho da obediência, já que ele foi ordenado de Deus Pai. Jesus não saiu do caminho da obediência, nada. O exemplo que ele deu para nós, para pagar o nosso pecado, desde quando ele não veio ao mundo. Ele foi ordenado, veio lá do céu. Deus o Pai lhe deu liberdade de ação para fazer o que ele desejasse. E Deus não obrigou, o Pai não obrigou o Filho. Deu liberdade de ação para ele. O que ele desejasse fazer. E o seu desejo qual foi? Fazer a vontade de Deus Pai. Falando de Jesus. Por isso, ele, a propósito, entregou a sua vida sem reclamar, sem exigir nada, nem do Pai e nem de nós. Jesus não exige nada de nós. A lei exige. Só que a lei exige e nós nunca estamos no alcance de cumprir a lei. A lei, ela acusa. Você depara com a lei, você vê os seus defeitos, ela acusa. Ela não salva a lei. Se fosse pelos 10 mandamentos, a lei, você vê que Adão e Eva, no primeirinho já caiu, e depois é que entrou o pecado no mundo daí. Aqui no versículo 5, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então a graça de Deus vem até nós por Jesus Cristo. A iniciativa é dele. A iniciativa de toda a nossa conversão
é dele, o Espírito Santo. Quando alguém prega, o Espírito Santo está usando aquele que está pregando e aquele que está ouvindo. Deus, nós somos livres. Eu vi esse dia um pregador pregar, vi que estava no celular da minha mulher, de noite, ouvindo. Ele disse que Deus escolheu, Deus é soberano, estamos de acordo, Deus é soberano de tudo. Deus escolheu uns para ser eleitos, salvar, e outros não. Falei, eu discordo, porque a Bíblia discorda, porque Deus, Ele não crê no livre-arbítrio. Deus, como ele fala lá em Romanos, o que Dante conheceu, você tem que pegar do princípio. Deus conheceu antes, ele já sabia antes quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Aquele que Deus sabe já antes que vai aceitar, ele é predestinado. Não é que está obrigando ele. Deus sabia antes. Deus sabe antes quem vai aceitar desde o final. Não é que ele, porque fala, Deus, ele que escolheu. Ele escolheu, nós somos escolhidos dele, porque ele sabia que nós íamos aceitar. Aí seremos escolhidos. Então, quer dizer que a iniciativa foi dele, porque ele que desceu dos céus e veio até nós. Nós não fomos lá. Você vê só como é que a salvação é. A salvação de Jesus descer lá do alto, de dentro de Deus, Deus se fazer homem e vir abaixar, tomar a natureza humana, ficar no meio de nós. Aquele povo era igual nós aqui, irmão. Pense bem, nós, aquele tempo. Então Jesus veio e nasceu aquela criança, como o tal Félix. Pensa que Jesus do tamanho aí do filho do irmão Luiz Fernando, do Félix, vendo ele andando, ele nasceu, mas ele era Deus. Vocês imaginam? Fez igualzinho o homem, para que o diabo não apontasse o dedo, para ele pagar os pecados. Pequeno, mas ele desde pequeno já era sábio. Ele confundia os doutores. Então, ele veio, quer dizer que ele veio junto e não atrás de nós. Ele veio nos buscar. Ele veio pagar os pecados aqui, sofrendo na carne. Então não é nós que fomos lá. Agora nós vamos. Um dia nós vamos. Com corpo, espírito, como nós estamos aqui glorificados, morar com ele. Então a iniciativa foi dele mesmo, através do seu chamado. E não por causa de coisa alguma, ou que somos, ou para que tenhamos feito para merecê-lo, a salvar, merecê-lo. Como está em Romanos 3:23. Olha lá, se nós merecemos alguma coisa lá, Romanos 3:23. Porque todos os pecados, escute esse versículo, destituídos estão da glória de Deus. Todos ser humanos, não escapou nenhum. Até o que vai nascer ainda, que ainda não nasceu. Até quem vai num dia casar, que vai ter filho, esse filho já é pecador. Não nasceu ainda. Aqui ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existia nós naquele tempo, mas nós já estamos. Na conta do Criador, nós estamos na conta. E na conta do Criador, tem uma fila. Deus, tem uma fila. Eu não me lembro que nós estávamos no velório, o irmão Paulo puxou o assunto de fila, nem sei como é que ele falou.
Então é a fila, tá certo, é uma fila. Quem é que está na fila? Ninguém sabe, é assim. Só que essa fila está desigualada, sabe? Não está uma fila que pega aquela escadinha assim. Ela está tudo assim, ó, sabe? Você entende? Tem pequeno, tem grande, tudo. Não passa daquela hora, Deus já sabe. Então, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos que nós não fazemos nada que merecemos. Merecemos a geena, o fogo do inferno. Mas para lá não vamos. Quem tem Jesus não vai. Versículo 6, Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Paulo falou, eu fico admirado. Olha, daquele tempo acontecido isso. E hoje também. Maravilho-me, que admiro-me. Fico admirado, Zé. Foi depressa. E hoje é assim também. Vocês pensam que não. Você passa, ó. Passasseis daquele que vos chamou. Jesus, o Senhor que te chamou. É Ele que chamou. Para a graça, que tem um A com classe, é para a graça. Para a graça de Cristo. Para outro evangelho. Sair do evangelho verdadeiro. E depois ir para outro. Então ele falou que falta de constância dos Gálatas. Porque passaram de um lado para o outro. Paulo está admirando. Será que a graça não é suficiente, como se estivesse falando assim? Ou falta alguma coisa a mais? A graça de Cristo não é suficiente? Falta alguma coisa a mais que Cristo deixou sem pagar? Não foi suficiente? Não crê que Cristo é suficiente para salvar? E muitos não crêem, que eu falei hoje com uma senhora, uma jovem. Então vocês estão dizendo que Cristo não é suficiente, que precisa perseverar até o fim. Onde que vocês estão pondo essa passagem? Que se sair da igreja, sair e voltar para o mundo, perde a salvação. Então é a igreja que salva. Então não era salvo. Se é salvo, é salvo. Não crê que Cristo pode salvar do inferno? O versículo leia o 7 aí, no 7 e 8. Leia o 7 e 8. É, porque eu não escrevi o 7 e 8. É. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nos menos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, fazendo o que já vos tenho anunciado, seja anatema. Anátema. Olha o que diz o versículo 0. O qual não é outro. Então, quando ele falou aqui, ó, que foi para outro evangelho, ele falou no qual, o qual, não é outro, que não tem outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, ó. Há alguns que ficam inquietando, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas aí depois ele fala, olha como que é forte que ele fala aqui, o apóstolo Paulo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema. O que está falando de anátema? Completam? Maldito.
Vocês viram um anjo, o qual, mas ainda que de nós, meu Paulo falou de nós mesmos, dos discípulos dele. Isso aí, ou um anjo do céu. Ora, um anjo do céu. Falar isso hoje acontecer, não sei o povo como é que é, se acredita, né? Mas, poxa, eu tive uma revelação, um anjo falou. O outro evangelho, além do que já vos tenho, a confiança, a certeza que o apóstolo Paulo tinha, de ele falar daquele jeito, o qual não é outro, mas há algum que vos inquietam. Aqui demonstra o fato de que o objetivo de Satanás, a intenção de Satanás, não é que tanto o de negar o evangelho e de mudar ou aumentar ou diminuir, como ele fez com Adão e Eva. O que tão pouco não pode fazer, sim, de corromper e transtornar o evangelho de Cristo. Porque você vê só, o Satanás chegou no primeiro casal. Deus falou diretamente de Deus para Adão, para o homem. Olha, diretamente. Não coma da fruta da árvore, daquela árvore no meio do jardim. Escolheu. Todas você pode comer. Está livre. Mas aquela não. Mas Deus falou não. Satanás veio e falou que não. Não. Deus disse que se vocês comer, vocês podem comer sim, só que vocês vão ser igual a Deus. Então, é esse o objetivo de Satanás. Então, provavelmente, os cristãos de origem judaica, de Jerusalém, eles insistiam em exigir dos gentios, não apenas que crescem em Jesus Cristo, mas também que aceitasse a circuncisão, quer dizer, obra da carne, queria que fizesse circuncidar-se. E hoje, obra da carne, então fala, não, vocês têm que guardar a lei ou fazer uma obra. E desse modo se tornassem judeus. E no caso hoje, vocês se tornam povo de Deus, salvos. Então nós vemos aqui que vários indícios desta ideia estavam espalhados entre os cristãos de origem judaica na igreja primitiva. E estão até hoje, de um modo diferente, mas vem vindo até hoje, vem arrastando até hoje isso. Do que a Bíblia ensina, ou de que a Bíblia afirma que a salvação é inteiramente gratuita, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem. Aí no 8 ainda, mas ainda que nós mesmos, o outro, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E o que Paulo estava anunciando? E nós anunciamos, aprendemos com o apóstolo Paulo, Jesus Cristo e ele crucificado é o evangelho verdadeiro, suficiente. Anátema, como o Daniel já respondeu, maldito, eternamente condenado, diz a Bíblia. Se morrer nessa situação, crendo em outro evangelho, é anátema, maldito eternamente condenado, diz a Bíblia. Então, para que fique bem claro, o evangelho deve ficar bem exposto, que é muito sério não crer na suficiência do evangelho de Cristo Jesus. Agora, aqueles que exigem algo mais, como da lei, da circuncisão, do que mais uma coisa que, além da fé em Cristo Jesus, ainda que as obras deles
ainda que a vivência deles, desse povo, sejam as melhores, entre aspas, das melhores. Então, mas só que estão distorcendo completamente o Evangelho de Cristo. E o que o profeta Isaías disse em seu livro, da sua profecia, 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murcharmos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Isaías diz: todos nós somos como imundo. Nós não merecemos nada que possa ganhar o céu por nossas obras, por nossos feitos. Porque se tivesse um que conseguisse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, vamos parar onde começamos. Paulo, apóstolo, olha, Paulo, apóstolo, abre um parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha o parênteses. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Possamos estar amanhã aqui.